A paz do Senhor, apaixonados pela Bíblia, eu sou a pastora Claueli e eu quero continuar estudando com vocês algumas coisas muito interessantes sobre como a Bíblia, esse livro tão maravilhoso, escrito há 3.500 anos, chegou para nós e é o livro mais interessante, mais lido, mais vendido e mais amado desse planeta todo. Nós já vimos alguma coisa aí da história, da organização de Êxodo, da Septuaginta, dos concílios, né, das definições do Antigo e do Novo Testamento. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma questão muito importante, que foi talvez o maior achado arqueológico para se definir essa organização e para se definir que realmente a palavra de Deus, a Bíblia, como nós temos hoje, não foi modificada, não foi mudada. Então, a maior descoberta da história bíblica, que foi através do achado arqueológico, que são os manuscritos do Mar Morto. Voltando um pouquinho na história aí, existiu na Palestina um grupo chamado Essênios, do século II a.C. até o século I depois de Cristo, e eles eram um grupo isolado, eles definiram aí e escolheram uma forma de viver diferente. Eles ficavam afastados, moravam afastados, não se casavam, não se envolviam com as coisas da cultura, né, dos gregos. Eles jejuavam, oravam, realizavam rituais de purificação, viviam no deserto, tinham uma vida bem pacata, concentrados principalmente na palavra e nos rolos. Eles tinham muitos rolos, a biblioteca deles era imensa, era de deixar o queixo cair, mesmo no deserto. Então, eles foram um grupo muito dedicados à palavra, aí a gente está falando do primeiro século depois de Cristo. E eles tinham uma expectativa, assim, bem apocalíptica, sabe? De que o Messias viria, de que destruiria todo mundo, né, e que guardaria só os essênios, e que eles seriam livres, que viveriam para sempre, no novo céu e nova terra. Essa era a expectativa deles de uma guerra, assim, bem resumidamente, né, sobre a história deles. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que os romanos se levantaram como uma potência mundial, aí começaram a atacar o mundo todo, começaram a destruir os judeus e foram em direção aos essênios. Quando eles notaram que os romanos estavam vindo para destruir a cidade onde eles viviam, que era Qumran, eles pensaram, a primeira coisa que eles pensaram é: vamos preservar os rolos, vamos guardar a nossa biblioteca. Então eles juntaram todos esses rolos em potes de barro, muito bem lacrados, muito bem fechados, subiram a montanha e guardaram esses potes de barro em algumas cavernas e voltaram para Qumran, esperando que os romanos viessem e destruíssem a cidade, que foi o que aconteceu. Mas não só isso, os romanos destruíram a cidade e destruíram todos os essênios. Não sobrou um para contar a história e para falar: olha, os rolos estão escondidos lá nas cavernas. Não sobrou um para falar: gente, ó, nós estamos preservando aqui algo muito precioso, muito especial, os rolos escritos lá à mão, né? A palavra de Deus está sendo preservada. Não sobrou um, todos foram destruídos, dizimados. Quase 2.000 anos depois, nós estamos falando de 2.000 anos depois disso que aconteceu no século I depois de Cristo, em 1947, essas cavernas foram descobertas quase de uma maneira mágica, assim. Alguém estava passando, uns beduínos, e encontraram as cavernas e encontraram algumas coisas estranhas, foram encontrando rolos. Por fim, eles encontraram mais de 11 cavernas, encontraram muitos rolos de 2.000 anos atrás, que trouxe um rebuliço na questão das escrituras, porque começaram-se a analisar os textos bíblicos, começaram a juntar, né, tanto cristãos quanto judeus, quanto católicos, líderes universais, teólogos importantíssimos, pegando os textos que se tinha na época
E os textos que se tinham em 1947 era de menos de 1000 anos para trás. Por isso as pessoas tinham dúvida, falando, como é que esses textos são realmente verídicos? Como é que a gente pode realmente confirmar tudo isso se o rolo, se os escritos que a gente tem é tão recente? E pegando esses manuscritos que foram encontrados e comparando com o que se tinha na época, eles viram que estava intacto. Acharam o rolo de Isaías aproximadamente 8 metros inteiros, intactos. Foi um milagre que aconteceu, porque sendo ali próximo ao Mar Morto, as coisas ali se deterioram muito fácil, né? Porque o Mar Morto, você sabe que é uma quantidade muito alta de sal e acaba estragando as coisas, né? Tudo que tem perto ali não dura muito tempo. E ali foi preservado por Deus, como se Deus jogasse na cara de todo mundo. Ó, você que tá falando mal aí da minha palavra, ou você que passou a vida, né, pesquisando, como é que nós vamos saber se é certo, se não é, se está igual, se alguém modificou essa escritura? Tá aí, ó, na sua cara, esses textos de mais de 2000 anos preservados. Então chegaram à conclusão que se esse texto de 2000 anos para trás estava igual o texto que eles estavam usando na época, os outros, né, para trás disso, provavelmente também estavam iguais. Então isso determinou, marcou a história, reconhecendo e realmente fixando esses textos como textos preservados, textos originais, textos que não foram modificados, textos santificados, textos escolhidos por Deus para chegar até mim e até você. E esses textos trazem transformação, trazem libertação. O mesmo texto que você lê hoje, que você lê daqui a 10 anos, ele continua fazendo os seus olhos brilharem, continua entrando como uma flecha no seu coração. Ele fala coisas diferentes para cada pessoa. A gente lê às vezes um texto na pregação e com você fala uma coisa, com você fala outra coisa, comigo falou outra coisa. A Bíblia consegue fazer isso, por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é um texto sobrenatural, é um texto inspirado, é um texto milagroso de Deus para nós. E eu quero terminar hoje lendo alguns textos com você, para você entender o que a Bíblia diz sobre a Bíblia. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Anota esses textos aí, para você meditar neles, para você compartilhar sobre eles com alguém essa semana. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia, e toda ela, que fala toda a escritura, ela é inspirada. E ela tem várias funções, né? Corrigir, ensinar, repreender, educar, motivar e por aí afora, né? Quanto você já foi motivado pela palavra? O quanto você já foi confrontado, amassado? Quanto você já foi transformado? Quantos milagres você já recebeu lendo a Bíblia? E eu já vi muita coisa acontecer e na minha vida também muita coisa acontecer, muitos testemunhos que a gente pode falar e declarar através da palavra. Outro texto, 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. O que a Bíblia diz sobre a Bíblia? Olha só. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor é que permanece para sempre, é que permanece gravada no nosso coração. E 2 de Pedro 1, verso 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso a gente precisa gravar no nosso coração. Não foi homem que deixou isso para nós. Não foi inspiração humana. Não foi vontade humana, mas sim vontade de Deus, inspiração de Deus, revelação de Deus
para nós. O que mais a Bíblia diz sobre a Bíblia? Mateus 24, 35, Marcos 13, 31 e Lucas 21, 33. Esses 3 textos falam a mesma coisa. Vamos ler Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! A palavra de Deus não passa. Ela é perfeita. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, esse último verso aqui, né, praticamente o último verso da Bíblia, fala algo muito importante, interessante para nós, que se alguém acrescentar, e aí a gente precisa pensar, refletir e com muito temor entender isso. Cuidado com a interpretação, cuidado com aquilo que você acrescenta na palavra, cuidado com aquilo que você floreia, cuidado com aquilo que você lê e tenta interpretar da sua maneira, do seu jeito, o que você acha, é o que a palavra acha, é o que a palavra quer dizer, é o que a palavra está nos dizendo. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente acrescenta, com o que a gente quer dizer que ela disse, mas não disse, porque isso é uma maldição, tá? Se a gente acrescenta coisas à palavra, se a gente coloca coisas na palavra, por isso a gente usa a primeira tradução, né? A tradução que veio de Esdras e que foi confirmada em 90 depois de Cristo, porque depois, quando acrescentaram livros que não são vistos como inspirados, é um acréscimo também de coisas que a gente precisa tomar cuidado. Claro, nós podemos ler como questão histórica, né, conhecimento, mas cuidado para não colocar esses textos como textos santos, como textos inspirados. Então, se você acrescentar os flagelos, as maldições, as coisas, qualquer coisa de maldição vai ser acrescentada também na nossa vida se a gente acrescentar. E se alguém tirar qualquer palavra, e isso tem acontecido nos nossos dias, né? A Bíblia de X, aí eles tiram tudo que não é interessante para eles, coloca só o que é legal. Caixinha de promessa, coloca ali só promessa, só coisa boa e tira tudo que, né, que é confronto, tudo que é palavras duras. Então, se alguém tirar qualquer coisa da palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. É muito sério isso, então a gente tem que tomar cuidado. Salmo 119, 105, você conhece. Ó, o que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Salmos 19, 7 e 8. É bom que você já vai exercitando aí, manejar a palavra, né? Salmos 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que maravilhoso. Hebreus 4, 12. Esse também é muito conhecido. Que a Bíblia diz sobre a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Ela consegue chegar num ponto que ninguém consegue chegar, né? Divisão de alma e espírito. Onde que está a alma? Onde está o espírito? Onde que é a minha alma falando? Onde é Deus falando comigo? Ela consegue ali separar e você consegue ver com claridade o que é espiritual, o que é a alma, né? João 17, 17 a gente já leu ali, santifica-nos da verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 15, 4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação nas Escrituras tenhamos esperança.
A Bíblia é para trazer esperança para nós, esperança de um futuro, esperança de uma eternidade com Ele. E para finalizar, Provérbios 35. Vamos lá? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que neles confiam. Amém? Eu quero orar com você para finalizar essa série aí de introdução. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração, você pôde entender algumas coisas. É claro que aqui eu dei uma pincelada, a história é muito grande, são muitos personagens. Eu queria que você conhecesse sobre João Ferreira de Almeida, eu queria que você conhecesse sobre os reformadores, Calvino, sobre tanta gente que fez parte dessa história, mas você pode, tá? Nós temos um curso aqui na Família Viva chamado Bibliologia, e está aí aberto para você. Nós temos turmas, 2 turmas por ano, é um curso de 1 ano, que você aprofunda mesmo, que você tem tudo isso que eu falei aqui mastigadinho. Você pode entrar lá no Instagram ou entrar em contato com a Secretaria da Igreja e perguntar sobre isso, fazer a sua inscrição, já começar a estudar a palavra. Mas aqui nós vamos continuar juntinhos nesse aprofundar aí, nesse conhecimento. Se você quiser, tem essa opção para quem quer aprofundar um pouco mais, tá? Mas vamos orar. Eu quero orar pedindo a Deus para abençoar a sua mente, o seu coração, que você continue apaixonado pela palavra e continue querendo aprender cada vez mais. Senhor, eu te louvo por esse período, por esse momento que a gente teve aqui. E eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, mas eu quero abençoar a mente, o coração do teu filho, da tua filha que está aqui conectado comigo. Ó Deus, abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós não queremos deixar de ouvir a tua voz, nós não queremos nos desligar daquilo que o Senhor tem a falar conosco, nós queremos estar abertos, nós queremos estar concentrados, tira toda a perturbação, toda a agitação do nosso ser e que a nossa vida esteja voltada para o teu altar, que a nossa vida esteja diante do Senhor, que a nossa prioridade seja buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e a tua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, que nós possamos continuar juntos nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.